Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso estudo aqui, né, de final de semana, um fechamento de mercado do semanal, né, para a gente poder construir algumas ideias aqui, né, para nossa semana que vem, né, e algumas possibilidades, tá, pessoal, tanto para o índice quanto para o dólar, tá? Dentro da leitura de price action, pessoal, a gente sempre precisa de informação barra a barra, tá? Eu vou apagar aqui, aí a gente já rabisca aqui melhor, tá? Eu vou aproximar um pouco. Tá? A gente tem esse canal amplo, né? O que a gente está falando do semanal, é importante a gente pensar também na localização, tá? Desse canal aqui. Frente a esse canal aqui, pessoal, se você mensurar, né, a retração dessa perna aqui, tá? Essa boa perna, ela teve só um pequeno pullback aqui no meio, tem uma boa pressão, correto? Então teve uma perna, duas pernas, né? O final dela acabou no fundo da nossa wedge, tá? E agora, né, se você faz a retração, você vai ver que ela está aqui na região dos 50%. Né? E aqui tinha, né, esse outro canal, né, tá? É um canal mais estreito, né, dentro desse canal amplo, tá? O canal de baixo. E o preço vem se recuperando, tá? E aí a gente começa, né, pessoal, a analisar características barra a barra, e aí a gente retoma tudo aquilo que a gente estudou quando a gente está fazendo uma análise barra a barra, né? Como a gente acaba fazendo, por exemplo, depois da nossa entrada, né? Observando a movimentação do preço e buscando, né, razões inteligíveis ali, né, dentro daquela movimentação, tá? E aí, se vocês retomarem os vídeos antigos, né, a gente tinha pontuado que isso aqui era uma wedge, né, e rompimentos de wedge 80% das vezes, né, rompimento de canal 80% das vezes falham, tá? E, né, se 80% das vezes falham, normalmente a movimentação volta para dentro, né? E depois de um terceiro teste, né, às vezes um quarto teste, acaba gerando uma movimentação, né, interessante. E tem gerado, né? Aqui, né, nos níveis de retração, nós temos o 61.8, tá? Conflui exatamente com a região de volume, tá, pessoal? Que vem daqui de trás, ó, tá? Então é interessante deixar marcada essa região em 115, quase 115 mil, né? 115.224, tá? Essa região aqui, no semanal. Por que, né, que é importante você marcar? Porque às vezes você está ali operando no diário, nos 5 minutos, você já não lembra mais de nada, aí você deixou um alarme ali naquela região, coloca uma regra de coloração, por exemplo, na linha, né, que você vai usar. E aí quando o preço atinge, às vezes, aquela região, eu falei, cara, aquilo ali é um suporte, uma resistência do semanal. Então ele é bem relevante, tá? Segundo, porque ele é quase um topo duplo, né, pessoal? Tá? É quase um topo duplo com essa região aqui, beleza? E assim, para a gente conversar, né, então a gente tem aqui o 61.8, essa região de volume quase topo duplo, né? Certo? Além da MM200, né, passando ali. É um ponto interessante, né, de observação dessa movimentação, tá? A gente teve aqui, né, uma barra interna, certo? Essa barra interna teve um bom rompimento. Se a gente analisar aqui, a gente consegue ver gaps abertos, tá, nessa movimentação de retomada, tá? Bem interessante, né? Pressão, né, compradora, tá? Bastante forte, né? Como a gente fazia tempo que não via, né? Depois de meses, né? Mais tendência de baixa do que de alta, tá? E aí tem uma característica, né, particular dessa última barra, né? Quando a gente tem uma barra muito grande no final da movimentação, né, se vocês observarem, essa barra ela dá quase o dobro, né, do corpo das barras anteriores, né? Quando temos uma barra muito ampla, né, a gente começa a ler essa movimentação como exaustão, tá, de movimento. Barras amplas, né, elas são interessantes quando elas iniciam a movimentação, né, quando elas dão um gatilho numa movimentação, por exemplo, saindo de uma lateralidade, tá? Você vinha ali numa lateralidade e de repente você tem uma barra, né, que se sobressai a o tamanho, né, das barras anteriores, né? Então você vê que ali naquela barra, né, tem uma decisão, né? Tem uma decisão dos comprados, né, por parte de uma movimentação maior, né? Saiu daquela mesmice, né? Ela reverte às vezes várias barras anteriores, né, que vinham aqui às vezes trabalhando dentro de uma lateralidade, tá? E aí, aquela movimentação de repente é encerrada, né, revertendo várias barras, né, tendo às vezes uma continuidade muito boa. Né, é o início de um modo rompimento. Né. Mas aqui a gente está vendo essa movimentação no final. Né, e no final a gente costuma ler isso como exaustão. Né, a maior barra dentro de uma movimentação, por exemplo, de alta, né, ela sinaliza ali um,
um último suspiro, né, da movimentação, por exemplo, dos comprados, né? Digamos, já está aqui, né? Aí você teve algumas barrinhas pequenas, de repente você tem a barra, né, pessoal? A big barra aqui no final de uma movimentação, às vezes já esticada. Aqui não é o caso de esticado, né, pessoal? Porque se a gente estiver falando de lateralidade, né, ele vai acabar visitando realmente aqui o topo duplo, né? E se ele fizer uma máxima mais alta, né, tá? Aí a gente passa a esperar que a correção, né, ela não venha tão forte, né, para que essa movimentação, né, venha testar ali, né, até o ápice do canal maior, tá? Beleza? Então, essa barra aqui em si, pessoal, né, ela dá uma certa ideia de exaustão nessa movimentação aqui construída, tá? E uma barra de exaustão, pessoal, se vocês analisarem, né, ela vem geralmente após uma boa pressão. E normalmente ela também não cai de uma vez. Então, são características, né, de movimentações que vocês têm que ir memorizando, né? Normalmente ela não é revertida com a reversão de duas barras, né, e, né, boa pressão já do lado inverso, né? Por quê? Porque aqui foi construída uma boa pressão. E durante essa pressão aqui, né, pessoal, a gente pode relembrar um pouquinho da teoria de Down aqui, né? Essa região aqui, né, a gente claramente consegue encarar ela como uma boa acumulação. Por quê? Porque agora a gente está vendo toda essa pressão aqui, certo? A partir do momento que a gente viu alguns gaps abertos, né, algumas barras aqui, a gente consegue entender, né, que essa movimentação aqui, ó, deixa eu colocar no diário, essa movimentação toda aqui, né, ela acabou sendo uma acumulação, tá? Ela formou uma nova wedge aqui, né, nessa região de fundo. Dá para ler isso daqui como uma deriva, tá? Pouco deslocamento, né, mas forma, né, aquela ideia de um F invertido aqui pra gente, tá? Então a gente lê essa movimentação aqui, né, como uma acumulação, né, nessa região de fundo. Ela não rompeu. E se ela tivesse rompido, ela seria uma acumulação para a venda, mas ela foi uma acumulação para compra, correto? Pela pressão e pela movimentação que a gente tem visto aqui no diário, né? Você tem visto aqui um canal estreito, tá? Subindo de maneira, né, praticamente desenfreada, né, pessoal, tá? O que ele ganhou ali foi uma inclinaçãozinha ali, mais parabólica, tá? Mas até agora você não vê argumento, né, plausível para você dizer assim, olha, eu posso vender, tá? Você não tem como dizer isso. Lá no semanal a gente até vê a maior barra, aqui ainda não é a maior barra, né? Se aquela maior barra, por exemplo, fosse aqui, né, essa barra estivesse fechando mais ou menos aqui, a gente leria também essa barra como exaustão. E aqui, né, no fechamento de quinta, né, eu pontuei, né, que fechou aqui no terço superior dessa barra, né? Então não demonstra pressão dos compradores essa barra aqui, assim como essa não demonstra, assim como essa não demonstra, assim como essa não demonstra, né? Então, assim, a gente constrói, né, possibilidades a partir de cada barra, tá? E aqui, por enquanto, não tem nada nos dizendo que isso daqui vai, né, definhar aqui, tá? Não vai ter uma movimentação brusca de baixa, né? A gente tem um mercado altista, tá? E enquanto o mercado está altista, a gente tem que estar buscando por compras, tá? Não buscando por pontos de parada de movimentação do preço, né? Trend is your friend, né, pessoal? A tendência é sua amiga, tá? Então, é tentar pegar essas movimentações, né, e realmente fazer lucro, né, nesses dias, né, tá? Que as coisas estão, né, andando, né, numa direção, beleza? Então, pensando aqui no semanal, pessoal, é pouco provável, né, que depois de toda essa pressão aqui, você já veja, né, uma reversão de duas barras imediata, tá? Pode acontecer, claro, mas aqui você teve um ponto de exaustão. Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos para ver se a gente encontra uma movimentação mais parecida com isso, né, para a gente conversar. Aqui, né, nessa movimentação de baixa, tá? Você teve, né, uma boa perna de baixa, né, aqui. Depois você teve uma outra excelente perna de baixa, certo? E você vê uma sequência de barras aqui, né? Como a gente tem visto ali subindo, né? E pela fractalidade dos time frames, né, eu posso usar os 5 minutos para explicar aqui de maneira tranquila, tá? E aí você vê essa barra. Se você comparar essa barra, pessoal, principalmente com o tamanho que ela já teve, né, ela já esteve aqui, ó, tá? Essa barra aqui, né, ela é mais que 3 vezes o tamanho das barras anteriores, né? Ela sozinha, na verdade, ela dá praticamente, né, toda o tamanho das barras, ainda sobra um pouco, né, se ela tivesse fechado na sua mínima, tá? Então a gente lê isso daqui como uma barra de exaustão, certo? Uma barra de exaustão do movimento. Só que ali, pessoal, a gente tem uma exaustão no movimento e agora está parado meio que em lugar nenhum, né?
aqui a gente tinha, né, uma wedge, tá? A gente tinha aqui essa possibilidade aqui, ó, de wedge, né, que a gente havia deixado ligado, acabei apagando, né? Você tinha a mínima do dia, né, pensando nisso daqui tudo já como uma perna, né, e uma movimentação, tá? Essa mínima aqui, ó, ligada a essa outra mínima, em determinado ponto o preço chegou aqui. Então era uma barra de exaustão em cima de uma região de realização de lucro, né, que é uma wedge, tá? E que tem pouca probabilidade de rompimento. Então a gente realiza lucro ali também. Só que se vocês observarem, essa movimentação ela não virou de uma vez, né? Por quê? Porque essa pressão contrária ela é uma pressão grande. Tá? Então, contra uma pressão de canal estreito, né, você não busca venda, né, você não busca compra imediata, você não busca compra aqui no meio, tá? E você não busca compra imediata já aqui. Por quê? Porque era uma boa pressão. Quando o mercado chega com dúvida, né, quando ele chega fazendo isso, assim, só a última barra demonstra, né, já a chegada na movimentação, é um pouco mais tranquilo. Mas aqui você está vendo pressão de um lado só, tá? Você não vê pressão do outro lado. Então, quando você não vê pressão do outro lado, não tente ser o primeiro a querer comprar, porque está caindo muito, tá? Uma compra aqui, né, estratégica aqui para pegar alguns pontos, né, de uma ordem limite até vai, né? Você pegar aqui, ó, pagou 300 pontos, tá? Em 15 minutos. Beleza, é inteligente você fazer isso, né? Só que com contexto, afastamento das médias, né? Você tem que ler bem, tá? Eu vou, no vídeo de hoje, né, ou de amanhã, a gente vai bater um papo sobre o Eds, né? Porque é a continuidade, tá? Daquelas partes da leitura do Al Brooks, né? Ler o Eds, né? Depois a gente vai dar uma entrada ali em canais e finalmente para a gente chegar em ciclo de mercado, né? E depois a gente vai abordar alguns pontos mais de contexto mesmo, tá? Por enquanto a gente está caminhando ainda nessa direção, tá? Mas é interessante que vocês observem às vezes, e às vezes o mercado dá isso pra gente. Ele faz isso sempre? Não, né, pessoal? Quem dera, né, tivesse um sempre no mercado, tá? Uma boa barra, né, pessoal? Já tinha vindo de uma movimentação de alta, ó, que foi notícia, tá? Uma boa barra, mas a movimentação não cai de uma vez. É isso que eu estou querendo expressar para vocês, tá? Ó, a movimentação não veio de uma vez, então pensem em mais umas barras por ali, por aquela região, tá? Deixa eu ver se eu acho mais uma movimentação. Aqui, ó, você tem uma boa perna, né? Aqui você tem uma segunda perna. Olha o tamanho dessa barra, né? Depois o movimento dá uma consolidada, tá? E depois ele continua, certo? Então, lembrem, né, que boas barras, né, boas barras de sinais, elas são interessantes quando elas estão dando um start numa movimentação, né, saindo de uma lateralidade, como isso daqui, né, pessoal? Isso aqui é uma lateralidade, tá? Aqui você tem uma TTR, um Barbed Wire, e aí de repente você tem esse gap, né? Esse gap ele representa, né, nada mais, nada menos, né, do que uma barra inteira, né, saindo daqui, certo? É como se fosse isso aqui, ó. Então essa barra ela está saindo, está revertendo uma dezena de máximas anteriores ali para levar a movimentação mais para cima. Tá? Então vocês têm que aproveitar essas movimentações, né? Principalmente quando vê, né, essas reversões de múltiplas barras, né? Porque aí às vezes está iniciando o modo rompimento, e o modo rompimento tende a dar movimentação à tendência, tá, pessoal? Então tem que lembrar do vídeo da parte 1, né? Rompimento, né? Aqui, ó, movimentação, bom rompimento. O que aconteceu logo depois? Né? Deu uma lateralizada, depois teve continuidade, tá? Mas eu coloquei aqui nos 5 minutos, tá? Só para a gente dar uma olhada, que às vezes fica mais tranquilo, né? Da gente ver, por exemplo, uma movimentação de segunda, de terceira perna, e aí chegando ali já com uma barra já mais ampla, né? No final de uma movimentação. Infelizmente nem sempre dá, né? Aqui também é uma barra menor, uma barra maior, né? Uma barra, a big barra, né? Essa barra aqui, ela quase dá essas outras duas barras. Depois do que veio, né? Né? Veio um pullback, tá? Então é interessante às vezes você até realizar lucro, né? Quando você reconhece, né, esse tipo de cenário, beleza? Então era só para a gente bater um papo sobre isso. E para quê, né? Para a gente voltar aqui para o semanal e para a gente entender, né, que a gente não tem nada aqui que nos diga que a gente possa vender, né? O mercado vem, né, no diário ali no modo sempre comprado ali, é um canal estreito, enquanto não tiver nada que seja contrário, tá, a essa movimentação ali, a gente não está pensando em vender forte, né, pessoal, tá? Por quê? Porque os altistas estão no controle da situação, né, durante toda essa movimentação. E ainda tem, né, esses alvos aqui acima, né, tá? Relembrar, né, deixar as marcações, tá? Eu vou inclusive fazer a minha aqui para eu não precisar fazer depois, tá? Eu vou marcar essa região de volume aqui, certo? Eu vou ligar um alarme e vou deixar essa regiãozinha de volume marcada, tá? Eu vou marcar aqui, né,
porque às vezes eu não estou vendo o semanal, né, pessoal, ali no diário, né, só com 60 minutos, eu não deixo o semanal aberto, então eu mantenho o diário, né, mantenho os 60 minutos, mantenho os 5 minutos, né, que são... Gosto de ver essa localização de espaço, né, aqui tem a MM50, né, que ainda não foi testada também, falta pouca coisa, então é bem provável ainda que o preço venha, né? Ele pode vir acima, né? Isso que eu quis dizer para vocês, né, com aquela olhada, né? É uma barra mais ampla, né? Pode estar começando uma consolidação por aqui, tá? É essa a ideia, né? Não que isso daqui vá gerar uma reversão, né? Igual a gente vem conversando, né, pessoal? Desde que no diário, né, foi observado, né, aquela ideia de um canal estreito, né, que foi mais ou menos por aqui, né, no começo dele, né, a movimentação não tem nada contra, né? Característica de canal estreito, né, a gente vai falar um pouco mais depois, né, quando a gente chegar em ciclo de mercado. Mas, né, até 3 barras, né, geralmente são revertidas, né? Uma barra de baixa revertida por uma de alta, né? Normalmente seus fechamentos não fecham renovando mínimas majoritárias, tá? No máximo ele acaba fazendo algumas mínimas minoritárias ali, beleza? Então, é quando se compra abaixo de barras, né? É uma entrada interessante para quando você reconhece rápido o tipo de cenário, certo, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no M60, tá? Para a gente manter aqui o nosso bate-papo, né? Aqui, pessoal, deixa eu ver aqui se dá para a gente fazer um ajuste aqui. Eu vou apagar esse canal um pouquinho mais estreito. Não, esse aqui eu não vou apagar, tá, pessoal? Esse aqui eu vou apagar. Aqui sim. Alguns alarmes aqui que já estão passados. Esse daqui é a linha lá do semanal, tá? Do canal. Vou apagar um pouquinho de linha aqui. Pra despoluir um pouco isso aqui também, tá? E aqui, né, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha, tá? Eu vou trazer ela para a mínima dessa movimentação aqui, tá? Que seria a extremidade, tá? Entre os dois pontos que eu liguei aqui, ó, tá? A parte mais extrema entre esse ponto e esse ponto, né? Essa movimentação aqui, tá? Eu vou manter essa outra, desse canalzinho aqui um pouco mais estreito, né? Também por conta desse canal, né? Esse micro canal de alta que teve aqui, tá? Que é outro ponto, né, pessoal? Não tem nada tentando te dizer, né, que isso aqui vai cair. E uma análise interessante que vocês precisam começar a fazer, principalmente dentro desse Trade System, né, pessoal? Para quem possui o Trade System, né, e para quem também vai possuir no período de teste, né, para ver se gosta, se adapta, é você entender, né, que essa regra de coloração ela é para tentar, né, te ajudar a manter a direção, sabe, da movimentação, para você não operar contra, né? Para que você não pense, né, em, cara, está em tendência de alta, o preço está acima das médias, a minha regra de coloração está me dizendo para eu não vender, a minha regra da 9, sabe, a regra de coloração da 9 está dizendo ali, ó, não vende, certo? A regra de coloração da 20 está dizendo, olha, isso daqui tem tendência para subir mais, viu? Você fica esperto aí, porque não parece que vai cair, tá? Aqui, né, mudou um pouco as coisas, ó. Pelo menos a MM9, né, que é só um cálculo de máximas e mínimas, mudou. Mas aqui, né, ele trabalha um pouco mais de questão de afastamento das médias, né? Então, é interessante você observar, né, todo o trade system, sabe? A ideia visual das cores é para realmente te evitar de pensar assim, não estou pensando em vender, eu vou pensar em comprar, tá? Eu vou buscar razões para comprar, né? E aí teve gatilho aqui, né? E aí uma movimentação fantástica, né, pessoal? Fazia tempo que a gente não via um canal tão bonito desse daqui no M60, tá? E canal, né, micro canal de alta, tá? Um micro canal de alta com barras pequenas, né, ele tende a se estender, sabe? Quando você vê movimentações pesadas, né, que é aquelas movimentações assim, ó, barras amplas, né, uma movimentação assim brutal, normalmente ela tende a não se estender tanto, né? Porque ela chega em regiões de suporte, região de resistência, ela se estica demais as médias, e aí às vezes ela faz, né, umas voltas, né, uma movimentação mais complexa depois, e até um bom pullback, né? Esse tipo de movimentação aqui, pessoal, é o tipo de movimentação que às vezes, quando você pega um dia de tendência desde a abertura, é aquele dia que ele vai subir o dia inteiro, ou que ele vai cair o dia inteiro, né? Faz tempo até que a gente não tem movimentação assim direta, né, assim, de 3.000, 3.500 pontos assim numa direção só, né? Mas é esse tipo de movimentação aqui, ó, tá?
dessas barras pequenas, né, sem ter barras amplas, né, sem atingir suportes de maneira muito rápida, muito longe das médias, né, e ainda assim, né, conseguiu gerar um bom afastamento das médias aqui também, tá? Mas é esse tipo de cenário aqui, né, que a gente busca para ganhar dinheiro, porque isso aqui, quando você vê uma barra contra, né, você começa a ver pressão de um dos lados, barra compradora, opa, melhorou o tamanho do corpo, melhorou o tamanho do corpo, né? Isso daqui você começa a ler, né, você tem uma, duas, três, quatro barras como uma bandeira, tá? O Al nos diz, né, que essas movimentações de baixa, tá, em time frames menores, né, o que, que você vê? Você vê uma bandeirinha aqui, ó, né, e ela é rompida, tem continuidade na movimentação, tá? Então, em tentem, né, focar no lado que está ganhando. Né? Você já está vendo 4 barras de alta ali, já tinha renovado uma máxima. Né? O que, que tinha depois? Tinha essa outra máxima aqui para ser renovada. Né? Essa daqui eu até postei, né, lá no Story, né, que o índice estava, né, indo renovar. Né? Depois que ele testou essa máxima aqui, né, ele estava indo testar a máxima do dia anterior, né, que era a máxima vigente até então. Né? E quando ele vem acima, né, ele, lógico que ele deixa a possibilidade de vir mais alto, né, pessoal? Assim como, né, quando naquela postagem que eu fiz, né, se ele tivesse vindo abaixo, né, a gente ia pensar de níveis mais baixos. A gente marca algumas regiões, né, e a gente adapta a nossa leitura, né, para quando o preço também, né, consegue chegar, por exemplo, nessas regiões, tá? Beleza? Então aqui no M60, pessoal, a gente tem aqui a região de extremidade, tá, do canal, né, que é uma região mais chata, né, de ser rompida, mais difícil de ser rompida, assim, com continuidade, né, digamos assim, para o preço abrir aqui, abrir com gap, né, e, e romper e ter continuidade, por exemplo, dessa região, né, por quê? Porque olha onde é que estão as médias, né, pessoal, bons rompimentos, né, eles são acompanhados, né, pelas médias móveis, tá? Então, por mais que ele consiga fazer isso daqui, né, a barra seguinte a gente espera que ela não tenha um bom desenvolvimento, né, ele pode até lateralizar até as médias chegar, mas precisaria de uma grande lateralização. Mas não é o tipo de movimentação que tem continuidade, né, imediata. Então você também tem que saber disso, né, ser razoável, né, o preço não vai andar, né, 1 milhão, né, de uma vez. Né. Aqui no M60, uma barra daquela que a gente havia falado. O preço vem, né, fazendo uma movimentação de alta, uma movimentação tranquila, barras menores. De repente aqui, ó, uma barra bem ampla, né, uma barra sozinha de quase 2.000 pontos. O que aconteceu depois, pessoal? Acabou formando uma bandeirinha de alta aqui para uma nova movimentação, né, de alta, tá? Beleza? Então, dentro de canal estreito, né, pessoal, leiam barras contrárias, né, como uma bandeira de alta. Então, se programem para comprar, beleza? Então aqui, o preço está subindo no microcanal de alta, tá? Não tem nada, por enquanto, nos dizendo que isso daqui está dando venda. A gente tem que ver onde é que o preço vai abrir, né? Como foi falado ali pelo semanal, né, pessoal? O preço abre aqui, em gap de baixa, né? Ele vai ter, né? Olha aqui, ó. Ele vai ter alguns suportes, né, para ele encarar, tá? Então, você tem que estar já preparado para isso, né? Você pode, por exemplo, enfrentar uma movimentação contrária, enfrentar um pullback, né, para depois, né, uma continuidade do desenvolvimento dessa movimentação de alta, tá? Beleza? Eu vou até marcar esse outro canalzinho aqui dentro do canal maior. Eu acho que eu colei a linha errada, tá? Aqui ele já passou um pouco, né? Então ele até pode passar um pouco esse canal aqui para depois voltar, né? Aí já é um canal bem mais estreito, né? Mas é um canal que ele vem cumprindo, tá? Vocês podem ver, tá? Então ele ampliou um pouco esse canal aqui, ele pode ampliar um pouco esse canal aqui e voltar para dentro desse canal aqui ainda. Não tem nada te dizendo que dá venda, tá? Então, venda, eu digo, né? Vender e vou prolongar a minha venda, tá? Dá algumas vendas? Dá, mas aí você tem que marcar ali o retorno às médias, tá? Aqui agora passa a ser uma região de troca de polaridade, né? O preço pode também descansar sendo um pullback nessa região, né? Então, aqui no M60 no marco, né, pessoal, porque o meu M60 ele está sempre aberto, tá no meu gráfico, eu não fecho esse time frame, tá? Então, mas é interessante, né? Caso abra no gap de baixa, né, uma movimentação aqui de retorno às médias, tá? Para quê? Para a gente pensa, né, nessa movimentação aqui como um pullback, tá? E aí, né, renovando máximas, né, continuidade dessa movimentação, beleza? A gap de alta, né, ele tem a extremidade aqui para testar.
se a gente olhar, né, essa movimentação aqui anterior, né, que é aquela que eu acabei de pontuar aqui com vocês, ele acabou de expandir um pouco esse canal aqui, ó, com essa movimentação. Então ele até pode expandir de novo, né, um pouco esse canal aqui. Ele já tinha tido uma pequena expansão aqui e uma pequena expansão aqui, né? Então dá para a gente pensar na possibilidade de trabalhar esse canal um pouquinho mais expandido, tá? Beleza? Então, atenção, né, a movimentação, foi uma barra boa, né? E o que a gente tem visto ali no diário, né, pessoal? Após uma boa barra de alta, a gente tem visto um doji, né? Ele veio repetindo, né, essa sequência desde aqui de baixo, né? Então, a partir do momento que você vê o primeiro padrão, né, você já começa a pensar, opa, pode acontecer de novo, pode acontecer de novo. Então, a gente já pode começar a esperar, né, a possibilidade de um doji por aqui também, tá? Em cima da MM200. Não é um bom contexto, tá, pessoal? Para romper a 200, as médias estão um pouco afastadas, né? Precisaria lateralizar, precisaria de um pullback aqui no diário, tá? Para as médias se aproximarem mais, né? E aí conseguir romper, né? E chegar aqui naquela região lá que a gente falou, né? Do topo. Tem um gap, né, no semanal que eu esqueci de marcar aqui com vocês, né? Eu tinha marcado, eu acho que depois eu desmarquei. Bem aqui, pessoal. Você tem esse gap aqui do semanal, tá? E em lateralidades, né, se você voltar àquela parte lá de ciclo de mercado, né, em lateralidades os gaps são fechados constantemente, né? Eles são inclusive magnetos, né, para algumas regiões. E está faltando um pingo aqui, né? O gap do semanal ali está praticamente junto com a MM50. Né? Se a gente trouxer para o diário, né, esse gap ele fica um pouquinho acima, né, mas pouca coisa, né, quase nada ali. Mas é o gap aberto, né? Tá? Aquela ideia de gap do Allbrooks, né, durante essa movimentação de baixa, né, ficou, né, alguns gaps aqui, tá? Ficou gap aqui, né? Tá? Foi boa pressão, né, pessoal? Não dá para dizer que isso daqui não foi uma boa pressão, né? Pela quantidade de gap aberto ali, você consegue já, né, observar, né, que teve, né, uma boa pressão, né, nessa movimentação. E aí aqui na acumulação, né, ela deu uma acabada, né? Tá? E agora a gente está numa boa perna de alta, beleza? Então vamos bater um papo agora sobre o dólar, tá? Eu me alonguei um pouco, né, mas eu acabei trazendo, né, algumas informações, né, que eu espero que eu considero relevante, tá, pessoal? Então eu acabo trazendo ali para vocês, né, aquilo que eu considero, né, que pode ajudar, né, vocês na movimentação, na leitura, né, de movimentação do preço, tá? Já começar apagando, né, algumas linhas aqui do dólar. No semanal, pessoal, o dólar testou a nossa wedge, tá? Aquela wedge do diário. Eu não vou fazer o ajuste aqui porque na hora que eu mudar para o diário vai estar mais certo, tá? Ele veio testar o wedge do diário, ele está em cima do 61.8, tá? E as médias estão bem flex, tá, pessoal? Aqui as coisas estão um pouquinho diferentes, né? Aqui eu tenho a 9 e a 20 praticamente juntas, né? Eu tenho a MM50 passando meio flat aqui em cima, né? E eu estou em cima de uma retração do 61.8, né? Então uma boa barra de reversão aqui, né, ela pode dar uma ideia de continuidade, né? Aqui para uma movimentação de alta, né? Vi fechar esse gap, tá? Esse gapzinho aqui que está aberto, ó, do diário, né, pensando em lateralidade, tá? Gaps são fechados rapidamente, né, em lateralidade. No diário, pessoal, tá? Aqui no semanal, ponto interessante para a gente observar, né? 61.8, tá? Retração dessa perna aqui. Deixa eu trocar a ferramenta. Retração dessa perna, tá? Então, em níveis de retração aqui ele está em cima do último nível, tá? Tá aqui, nosso 61.8, certo? E ele está em cima de uma wedge, tá? A gente dá uma olhadinha aqui agora no diário. Aqui, né? Eu falei para vocês, né, quando eu fiz o fechamento desse dia, né, que eu esperava uma movimentação de baixa ainda, né? Aqui tá um doji, né? Ou uma wedge double bottom, né? Aqui fazendo um fundo duplo, né? Com essa região, tá? Esperava uma movimentação parecida com essa, né? Por quê? Porque a princípio, né, pessoal, você vê boa pressão de um dos lados. Então, sempre que eu vejo boa pressão de um dos lados, né, eu acabo não esperando essa movimentação já imediata, né? Uma coisa é quando o mercado ele vem se movimentando assim, né, mais confuso, aí ele pega e chega numa região. Então tinha presença, por exemplo, dos compradores, né, em vários pontos. Né? Outra coisa é quando você vê, por exemplo, uma, duas, três, quatro barras, né, seguidas de baixa, né, com boa pressão, fechando próximo das suas mínimas, né, todas barras de tendência, né, pessoal. E aí ele faz um pullback, né, esse pullback aqui
se você, né, traçar um Fibo aqui, voltar, né, como a gente já fez, você vai ver que ele não conseguiu chegar nos 50% da movimentação, né, da perna anterior, tá? Então não teve boa pressão aqui dos comprados, né? E aí a gente está vendo aqui de novo, né, boa pressão, né, dos vendidos. Você tem uma boa barra de tendência, mais uma boa barra de tendência, né? Aqui uma barra pequena, mas ainda assim uma barra de tendência, né? E aí aqui a gente começou a ver, né, algo como a gente viu lá no índice, né, quando ele chegou na região de fundo da wedge dele, tá? Que, né, nos dá a ideia de acumulação, né, pessoal? Tá? Eu comecei a falar da teoria de downline e nem continuei, né? Acabei vendo outra coisa e perdi o foco. Aqui, né, o que você vê, né, no diário? Né, isso aqui nos remete à ideia de acumulação. Né? Quando o mercado não sai do lugar, né, ele nos remete à ideia de acumulação. E um rompimento levaria a uma movimentação forte de baixa, tá? Por quê? Porque a gente está falando do rompimento de uma cunha, né, o rompimento de uma wedge, e o rompimento de wedge, né, costuma dar movimentos projetados mais amplos, né? Então, um rompimento dessa wedge, né, poderia nos levar aqui ao que? Um terceiro alvo. Por quê? Porque o segundo alvo já foi, né? Seria um terceiro alvo dessa movimentação, né, que seria abaixo dos R$5, né, aos 4,928 ali, tá? Mas isso é o rompimento real dessa movimentação, né, pessoal? E a gente sabe que 8, né, de 10, né, vai falhar, tá? Beleza? Então, 80% dos rompimentos falham, né? 20% estão certo, estão movimento projetado. Então memorizem isso também, porque isso é importante. E aí, né, agora, a gente tem aqui uma wedge com fundo duplo já, né? Até quase um fundo triplo, né, se a gente olhar ali no M60, tá? Por quê? Porque a gente tem essa mínima, né, e o preço veio de novo, né, nessas regiões de mínima. E aí agora ele deixa, né, pessoal, uma barra, né, de ignição saindo da 9, tá? E isso daí é um pouco complicado, né? O único ponto que essa barra ela não é positiva é que ela não rompe a mínima da barra anterior, tá? Quando tem o rompimento da barra anterior, né, como isso aqui, né, a gente falou lá no começo do vídeo, a gente tem a decisão de um dos lados, tá? A decisão é quando tem o rompimento da mínima dessa barra. Aí ele se afasta disso, ele deixa a possibilidade de gap aberta, né, como acabou ficando aqui, né? Então a gente sabe que tem um interesse maior, a gente consegue ver o interesse maior, né? Como essa barra aqui, ó, que fechou abaixo da mínima, né? E eu falei para vocês, foi um fechamento interessante, né? Nos dá a ideia de que, apesar de não ter tocado a 20, né, isso daqui é como se fosse um PC aqui por região, tá? E aí o preço, né, veio fazer uma movimentação melhor de baixa, né? Assim como essa barra aqui também, né? Acabou dando essa ideia de continuidade. Essa barra aqui, né? Ela é uma barra interna, né? Ela abre dentro da barra anterior e fecha dentro da barra anterior, né, dentro das suas extremidades. Então aqui faltou, né, para a gente pensar que, opa, a gente vai ter uma boa continuação disso daqui. O que nos faltou aqui? Faltou, né, que o preço viesse fechar fora, né, dessa, né, se ele reverte essas outras duas mínimas aqui, seria melhor ainda, né, a gente ia pensar numa continuidade, já deixar nosso alvo ali, né, e teríamos, né, alta probabilidade, tá, do preço vir, né, dar aquele terceiro alvo aqui do pivô rompido, né? Porque aí a gente teria o rompimento da wedge, né? Então, isso aqui seria algo bem alcançável, né? Tá? Bem rápido até, né? Não faltaria muita coisa, né? Cerca de 130 pontos. Tá? Então, mas por enquanto, né, o que a gente tem visto? Né? A gente tem visto aqui uma barra interna. Né? Essa barra interna ela pode gerar uma movimentação de repique. Né? Uma movimentação como aquela que a gente enfrentou aqui, né, pessoal? Uma região de acumulação, tá? Para que, né, depois tenha, né, uma alta, né, uma região, uma movimentação de participação pública, né, e até chegar num ponto, né, que vamos ter uma distribuição, né. Era isso aqui que eu queria falar para vocês, né, aqui, né, você não consegue identificar muito bem, né, para que lado que isso daqui poderia ir, né, poderia ter rompido, né, a gente não sabe para que lado que está sendo a acumulação, né, isso aqui é muito difícil a gente pensar, né, numa ideia. A gente vai trabalhando, né, a movimentação do preço, né, buscando sinais, né, que possam, né, nos dar uma ideia melhor, né? Para mim a ideia melhor ficou quando ele rompeu essa máxima aqui, né? Voltou, fez pullback, tá? E deslanchou, né? Tá? Mas até então, por exemplo, compras, né, nessa região aqui, eu ainda precisaria que ela pelo menos viesse acima, né, dessa máxima aqui para eu
ficar mais seguro, né, de uma movimentação, né, que essa estrutura está mudando, né, porque enquanto tiver com topos e fundos descendentes, né, pessoal, é a estrutura de baixa e o risco é mais alto, tá? Então, a acumulação, né, pessoal, aqui, depois, né, participação pública, né, que é quando eles dão start, né, numa movimentação, então aqui é quando a gente pode entrar, tá? E um ponto interessante, né, quando eles derrubam muito o preço, né, no auge do medo, né, o mercado ele costuma fazer fundos, tá? Isso é uma frase do Stormer, né, que eu guardei, eu acho bastante importante relembrar. No auge do medo, né, o mercado começa a fazer fundo, né, e aí as pessoas saem vendendo, né, saindo de posição de ação, às vezes perdedora, né, falando, ai meu Deus, vai cair para sempre, né? E no auge da euforia, né, o mercado acaba fazendo topos. Aí às vezes a pessoa já tá subindo, aí ela pega e entra naquele pior momento, né? Como alguns amigos ali acabaram entrando, né, em Bitcoin, né? Comprando ali já na casa dos 70 mil, né? E aí as coisas ficam bem complicadas, tá? Então tem que tomar cuidado, né, com essa ideia de auge da euforia e auge do medo, né? Por enquanto a gente não tem nada, né? Não dá para acreditar que vai descer de uma vez, né? Foi só para dar aquela ideia. E para a gente retomar, né? Porque aqui é uma wedge também, é uma cunha, né? Tá? E essa cunha é até mais bonita, né, pessoal? Porque ela é né? Ela fecha um triângulo ali de maneira bem mais equilibrada, né? Tá? E o preço ainda pode sambar, né, nessa região aqui, tá? Até decidir uma movimentação, né? Pelo semanal, né, ele nos dá a ideia, né, de que essa movimentação aqui pela região, né, 61.8, ele nos dá, né, a ideia de que essa movimentação pode vir a ser para cima, tá? Só que por enquanto, né, ela não passa de uma ideia também, tá? Por que ela não consegue passar de uma ideia, né, pessoal? Porque a gente não tem, né, estrutura aqui suficiente. Aqui, olhando o diário, né, a gente consegue observar pelo menos só que esses três fundos aqui são um pouco mais altos, né, tá? E aí a gente vai precisar de quê? De renovação de máxima, né, para o preço poder ter essa possibilidade de fazer isso, beleza? E por fim, né, para a gente não se prolongar demais, né, pessoal, vamos aqui para o M60, né, algo mais próximo, tá? Tá aqui toda aquela movimentação, né? Eu vou apagar um pouco das linhas aqui para não ficar tão confuso aqui para vocês. Aqui a gente consegue ver, né, uma boa lateralidade, né? Em lateralidades a gente falou, né, que os gaps são fechados, ó, tá? Movimentação de gap que tinha ficado aberta aqui, né, já foi, né, já acabou, né? Aqui tinha ficado um bom gap, né? Tá? E já foi fechado, né, pessoal, tá? E agora, né, olhando micro detalhes, né, dentro de toda essa lateralidade aqui, ó, que começa aqui de maneira um pouco mais clara aqui no dia 8, tá? A gente tem as extremidades. E a gente vem aqui observar, né, as extremidades. E pensando em extremidade, né, a gente teve essa daqui que não conseguiu ser testada naquele primeiro momento, né, mas veio renovar mínima. Não renovou máxima, veio aqui fazer novas mínimas. Né? Tinha uma wedge, né, uma barra muito ampla, notícia. Tá? E, né, na sequência disso, né, o preço acabou vindo, né, depois de renovar aquela máxima lá, que estava ali marcada. Veio fechar o nosso gap, que estava ali marcado. Né? Tá? Gap com dia 5 aqui, ó. Certo? Tá? Então ele veio fechar, né, esse gap também, beleza? Fechou o gap, né, pessoal? Acabou o dia aqui, depois virou aqui uma pequena sobreposição de barras, né? Você consegue até ver, né, um estreitamento, né? Esse estreitamento dessas barras, né? Essas barras internas aqui, né? Essa aqui pelo menos, essa aqui não, mas é um modo rompimento, né? Um triângulo, né? E triângulo nos remete ao modo rompimento, né? São as ai, né? São as barras internas, né? Você trabalha 3 barras internas, tá? A gente começa a entrar no modo rompimento, tá? Aqui, ó, você tem, né, essa barra aqui, praticamente dentro dessa outra, né? E muitas vezes ela vai se fechando, né? E isso daqui vai gerar, né, uma expansão da volatilidade. Barras pequenas, né? Elas são o Oliver, né, que fala isso, que tem essa ideia, né, de que barras pequenas elas são a contração, né, de uma respiração, né, para depois levar à expansão, né, de um movimento maior. São as narrow bars, né. Então, interessante você, né, sempre somar, né, conhecimentos, tá? E aqui, né, também, né, micro canal de baixa, né, movimentação sem barras grandes. Né. Aqui já no final da tarde já acabou
um pouco de deslocamento do preço, né? Deslocou-se pouca coisa, tá? E características, né, pessoal? Renovou máximo, tá? E as mínimas estão, né, mais altas, tá? Então, se as mínimas de referência, né, dos pontos de inflexão estão mais altas, isso aqui nos deixa a ideia de que a gente vai, né, ver isso aqui ainda, tá? Algo mais dentro dessa leitura aqui de renovar máxima e não renovar mínima, a leitura que fica mais provável, né, para a gente é essa aqui, tá? De que o preço pode, né, vir fazer essa movimentação, né, de alta, tá? É uma lateralidade, né, como a gente vê aqui, ó, dentro dessa movimentação aqui a gente está dentro de uma boa lateralidade, uma lateralidade ampla, dá para trabalhar, né? Mas essa falha, né, de renovar mínima e deixando aqui mínimas cada vez levemente mais altas, né, e já ter renovado máximo, deixa, né, essa possibilidade aqui, tá, de uma movimentação de alta. Não tem grandes, né, pontos de parada aqui no meio, né, já que essa movimentação ela foi bem linear, né, quando deixa, né, mais pivôs, né, geralmente as cabeças do pivô, né, as mínimas do pivô, às vezes faz, né, uma regiãozinha de pressão ali para o preço, tá? Mas aqui no caso não tivemos, né? A gente tem esses gaps abertos aqui com possibilidades de serem fechados, tá? Então, atenção, né? Você até pode marcar isso daqui, né, se você quiser, para ficar um pouco mais visual, né, que você está em uma movimentaçãozinha de possibilidade, né, pessoal, de uma lateralidade para um canal amplo, né, de baixa, tá? Beleza? Então, atenção, né? Se ele perder essa mínima aqui, né, vamos deixar algumas marcações. Se o preço perde essa mínima aqui, né, deixar ela ligada com o alarme, depois eu tenho esse segundo ponto, né, aqui embaixo, que vai ser meu ponto de referência e meu ponto de suporte, tá? E se ele vier abaixo dessa mínima, pessoal, aí as coisas mudam, né? Aí essa possibilidade de alta aqui ela foi quebrada, ele já saiu desse canalzinho, né? A gente, né, vê o preço vir abaixo dessa mínima aqui, vir abaixo dessa mínima, né? Aí é movimentação pura de baixa, né? Pega Fibo, né? E vem trabalhar, né? Movimento projetado, tá? Para você pegar ali um primeiro alvo, né? Dessa movimentação aqui, tá? Beleza? Então, perdendo essas duas mínimas aqui, né? Dá para esperar algo por aqui, tá? Do contrário, né? Uma continuidade de uma movimentação de alta, tá? Vai ser interessante ali a possibilidade de uma nova máxima, tá? Para esse canal poder ter continuidade, beleza? Tranquilo, pessoal? O vídeo ficou um pouco extenso, né? Mas é final de semana, né? Acredito que vocês possam estudar um pouco mais e a gente sempre vai trazendo, né, pontos mais relevantes, né? Porque às vezes no fechamento de mercado ali, eu tento falar bem breve, eu não consigo falar sobre tudo ali, porque senão o vídeo ficaria muito extenso e eu sei que a maioria das pessoas acabam não vendo, né? Porque o vídeo ficou muito extenso. Então eu tento me educar também, né, para fazer vídeos menores, né? Talvez até reduzir ali para 10 minutos o índice, 10 minutos o dólar, né? Fazer os dois separados, para quem faz um estudo só do dólar, né? Tá? Beleza, pessoal? Então, dá uma pensada nisso aí um pouquinho mais para frente também. Valeu, bom final de semana. Tem a enquete, né, lá do Instagram para a gente pensar no tema, né? Para a aula de amanhã, beleza? Então participem por lá. O tema ganhador, né, vai ser a escolha de vocês e aí a gente bate um papo sobre isso. Valeu, até mais.